Estou estudando aqui hoje com um assunto sobre a navegação, passando alguns argumentos. Como eu estou estudando, o meu intuito aqui não é, de certa forma, ensinar para você, mas mostrar como é a minha forma de entendimento, até porque no início para mim foi muito difícil, ainda é um pouco, mas eu já consigo entender, já consigo fazer alguns projetos, mesmo que básicos. Então eu fiz esse projeto aqui com alguns arquivos, ó, coloquei 5 telas, uma navegação e um arquivo de rota. Nesse arquivo de rota é onde eu vou colocar todas as minhas telas que eu vou precisar no aplicativo, ó. Então aqui eu digo para elas se eu preciso que elas sejam de classe de dados ou se elas são objetos. Quando eu coloco aqui os objetos, essas telas elas não recebem dados, né? Elas só fazem a coleta para enviar para as telas que têm classe de dados. Eu coloquei a tela 1, é um objeto, ele apenas coleta informações e envia para a tela 3. A tela 4 também não recebe nada, já a tela 5 recebe e a tela 6 também. Então, eu coloquei aqui como classe de dados. Como vocês estão vendo aqui, todos os parâmetros estão iguais. A gente vai passar as informações da tela 5 para a tela 6. Então, elas têm os mesmos parâmetros. Aqui, na tela 3, são parâmetros de login, não tem nenhum tipo de validação. É só para a gente ver mesmo a navegação acontecendo. E aqui, eu tenho o meu arquivo de navegação, que eu considero assim um dos mais importantes, que é onde você vai criar todo o mapa da sua tela, né? Então aqui você cria a função normal, você cria uma variável para passar um remember nave controller para ele lembrar essa navegação e o nave host, né, que ele vai sustentar todas as nossas telas aqui. Então como parâmetro ele recebe essa variável do nave controller e a gente coloca o start destination para iniciar o nosso aplicativo. Então isso quer dizer que ele vai iniciar aqui na tela 1. Aqui a gente tem os composable, que são os destinos. A gente chama de destinos tipados. São as nossas telas, né? E aqui a gente passa as rotas. Então ele vai pegar essa tela com essa rota e aqui eu vou passando. Deixa eu explicar bem rapidinho para vocês como é que está acontecendo aqui essa rota. Aqui nessa rota eu tenho a minha tela 1, aqui eu passei o objeto, se vocês verem já aparece aqui, ó, quando eu coloco a setinha em cima. Então, nessa tela eu passei como rota o meu objeto tela 1, e aqui dentro eu chamo a função que eu tenho na primeira tela. Dentro da minha tela eu tenho um parâmetro chamado navegar, que ele não recebe nada, né? Ele é uma lambda vazia. Dentro dele a gente vai passar só a lambda do nave controle para fazer a navegação para a segunda tela. Então a gente tem um parâmetro, né, com uma lambda vazia, e dentro dele aqui na navegação a gente passa nave controle, ponto navigate, a gente passa a rota para onde a gente quer que essa tela vá. Por exemplo, eu poderia colocar aqui tela 2, mas eu também poderia colocar tela 3, ou para ele ir direto para a última tela, para a tela 6. Só que não é dessa forma que a gente quer que aí aconteça. Então aqui, beleza, a gente fez a primeira rota, navegou para a tela 2. Então a gente vem aqui para a tela 2. Como a gente vê aqui na tela 2, ó, na tela 2 a gente tem uma tela que coleta dados. Então nessa tela a gente tem campos. Campos de quê? De e-mail e senha. Então, nessa tela, a gente vai ter uma lambda que está enviando dois argumentos do tipo string, que são o e-mail e a senha. Então, eu preciso passar aqui, chamo a minha função, né, que é a minha função 2, na tela 2, e passo os parâmetros dessa lambda. E os parâmetros são quem? São e-mail e senha. E após, aqui, ó, a setinha que nós vamos colocar agora a ação que essa lambda vai fazer, ela vai fazer o quê? Navegar, né, nave controle.navigate, vai navegar para a tela 3 e passar os argumentos de e-mail e de senha. Como vocês podem ver aqui, ó, nós temos dois argumentos, e-mail e senha do tipo string. Então, essa tela ela não recebe dados, ela apenas faz a coleta e envia para a tela 3. E aqui na tela 3 a gente faz a mesma coisa, ó, cria o composable, passa a nossa rota, e aqui a gente tem o quê? Tem uma tela backstack 3, que essa lambda vai receber quem? Vai receber esse e-mail e essa senha. Ele vai receber essa informação e vai fazer o quê? A gente criou o parâmetro, né? Esse aqui é o parâmetro da lambda, e aqui são as ações, ó. A gente criou uma variável chamada tela 3 do tipo tela 3. E quem é o tipo tela 3? É a nossa data class, que está lá no nosso arquivo de rota. Se a gente ver aqui, ó, data class, tela 3, a gente tem aqui os dois parâmetros. Então aqui a gente faz o quê? A gente cria uma instância
dessa nossa classe de dados, né, usando o toHold. A gente recebe aqui, né, os argumentos da tela 2, vem aqui para a tela 3, cria essa variável do tipo da classe de dados, e ela recebe quem? Ela recebe justamente a lambda que recebeu os valores da tela 2. Então, aqui a gente faz a instância. E aqui embaixo a gente passa a tela 3 pura, né, com os parâmetros que a gente tem lá. Então, na tela 3 a gente tem dois parâmetros. A gente tem o recebe tela 3, que é um parâmetro que está recebendo nossa classe de dados. Então, esse parâmetro aqui está recebendo essa variável que contém os objetos da classe. E aqui a gente tem outro parâmetro também nessa tela, que é o navegar 4, que ele vai fazer o quê? Apenas a navegação da tela 3 para a tela 4. E aqui nós temos a tela 5, que é praticamente a mesma coisa das outras telas que tem informações. Aqui a gente tem também uma tela que vai fazer coleta de dados, que é a tela 4. Se a gente ver aqui, ó, ela não é data class, ela é apenas um objeto. E aqui na navegação a gente fez a mesma coisa, ó, criou um composable, passou a rota e aqui dentro a gente chamou a tela. Então, aqui na tela a gente passou o quê? Os dois parâmetros da lambda, que no caso é uma avaliação e a quantidade de estrelas. E na ação dessa lambda a gente fez o quê? A gente fez a navegação para a tela 5, passando esses argumentos. E aqui a tela 5 está fazendo o quê? Está recebendo essa avaliação e essa quantidade de estrelas aqui no parâmetro da lambda. Ó, recebendo argumentos. E a mesma coisa, a gente cria a variável do tipo tela 5, né? Que a tela 5 é que contém a classe de dados, ó, a data class. E a gente recebe o quê? O parâmetro da lambda que contém justamente esses argumentos. Então, ele vai criar a instância, né, dessa tela 5 e vai passar aqui, ó. Tela 5 recebe. Aqui dentro dessa tela 5 tem mais dois parâmetros, que é um para receber e um para enviar. Então, a tela 5 ela está recebendo da tela 4. Então, ela recebe quem? Ela recebe a variável que contém a instância com a avaliação e a quantidade de estrelas. E aqui eu passo a outra lambda de avaliar e quantidade de estrelas para enviar esses argumentos para a próxima tela. E assim sucessivamente. Então, para resumir aqui, tela 1 navegando para tela 2 vai coletar informações, vai fazer o quê? Enviar para a tela 3. Então, ela aqui enviou na tela 3, a tela 3 recebeu, e aqui a gente vem para a tela 4. A tela 4 faz o quê? Coleta informações novamente para mandar para onde? Para a tela 5. Então, eu coletei as informações aqui, ó, recebi na tela 5. Então, aqui na tela 5, eu faço o quê? Eu reutilizo essas informações e mando para a tela 6. Então, a tela 6 aqui também recebe, né? E temos dois parâmetros novamente. Recebe tela 5 é o nome do parâmetro e ele vai receber quem? A tela 6. E aqui o parâmetro de voltar, a gente coloca um navecontrole.popTextec tela 1. O que é que esse parâmetro faz? É que ele vá diretamente para a tela inicial. Então, eu passo a rota aqui dentro dele. Deixa eu mostrar a vocês como é que esse app está funcionando aqui. Pronto, esse aqui é o aplicativo. Vocês vão ver como está funcionando. Agora, eu tenho a minha primeira tela aqui. Vou deixar a rota de lado porque fica bem intuitivo. Então, eu tenho aqui a minha tela 1. Ela faz o quê? Só navega para a tela 2. Então, eu aperto esse botão aqui e ela navega. Ó, quando eu naveguei, eu vim aqui para tela 2. Tela 2, eu vou colocar aqui meu nome, lisa@gmail.com, por exemplo. E a minha senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer o quê? Vou enviar e-mail e senha. Ó, enviei. O que que aconteceu? Tela 2 coletou, tela 3 recebeu. Ó, login feito com sucesso. Aproveite o meu nome e a minha senha. Aí eu vou fazer o que agora? Eu vou apenas navegar para tela 4. Eu vou navegar, ó. Naveguei. Então, na tela 4 aqui, eu vou coletar o quê? Duas informações que eu falei para vocês, que é a navegação e a quantidade de estrelas. Então, eu vou aqui, ó,
escrever uma avaliação. Parabéns, o app está ficando legal. Eu avaliando a mim mesma. Tô na tela 4. Tela 4 tem uma avaliação, faço a avaliação, deixo aqui a quantidade de estrelas, ó, 5 estrelas, 4, coletando a avaliação em quantidade de estrelas e faz o que depois? Navega. Eu venho aqui, ó, naveguei. A tela 5 recebeu essa avaliação e essa quantidade de estrelas, ó. Parabéns, seu papel está ficando legal, estrelas 5. Aí eu vou fazer o que agora? Enviar essas mesmas informações para a tela 6. Parabéns, seu app está ficando legal, 5. Então, eu reutilizei essas informações, esses argumentos que a tela 5 recebeu, eu repassei eles para a tela 6. Então, daqui, com esse pop backstack, eu vou usar esse parâmetro aqui, ó, voltar. Navcontrole.pop backstack, rota, tela 1, inclusive falso. Então, eu vou voltar para a tela 1, que é o início do meu app. E por que esse inclusive falso aqui? Para ele remover todas as telas acima da tela 1 e deixar apenas a própria tela 1.